Bora mergulhar fundo num dos maiores desafios que existem? A arte e a ciência de mudar de ideia? Hoje, nosso papo é sobre como quebrar paradigmas. Ok, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Por que parece que as nossas crenças são feitas de concreto? Hein? Por que discutir uma opinião diferente às vezes parece uma verdadeira batalha? Olha, a resposta não é só teimosia, não. Ela tá bem lá no fundo, na forma como o nosso cérebro funciona e como a gente constrói o nosso mundo. Para a gente entender a mudança, a gente precisa primeiro sacar o que resiste a ela. E essa coisa tem nome: é paradigma. Pensa assim: paradigmas são como os mapas que a gente usa para navegar pela realidade, sabe? Foi o filósofo da ciência Thomas Kuhn que nos deu essa definição que virou um clássico. Um paradigma, no fundo, é o conjunto de regras do jogo. É a visão de mundo que todo mundo aceita e que permite a gente resolver problemas e seguir em frente. É tipo o sistema operacional de uma área do conhecimento, entende? E enquanto esse paradigma está valendo, a maior parte do trabalho, que o Kuhn chamava de ciência normal, é basicamente isso: montar um quebra-cabeça. A gente tem a caixa, tem a imagem de referência na tampa, e o nosso trabalho é só fazer as peças se encaixarem. Tudo funciona, tudo faz sentido, uma beleza. Mas e quando aparece aquela peça que simplesmente não parece pertencer àquela caixa? Um resultado que não bate com a teoria. Isso, meu amigo, é uma anomalia. No começo a gente tenta ignorar, acha que é um erro de medição, mas a peça tá lá, desafiando a ordem das coisas. E aí, quando uma anomalia se junta com outra, e depois mais outra, a confiança naquele mapa antigo começa a balançar. A comunidade entra em crise. O paradigma já não consegue mais explicar a realidade. É exatamente nesse momento de caos que surge a chance de uma revolução, de um novo mapa, um novo paradigma. E olha, essa resistência ao novo paradigma não rola só no mundo da ciência, não. Acontece dentro da gente o tempo todo, em um nível biológico e psicológico. Mudar de ideia literalmente pode doer. E aqui está o pulo do gato. Quando uma ideia bate de frente com as nossas, o cérebro não processa aquilo como um simples argumento lógico. Ele processa como uma ameaça. É isso mesmo. A mesma área que lida com dor física e social é ativada. Deixa eu detalhar isso. O córtex cingulado anterior é tipo o alarme de incêndio do cérebro. Ele começa a gritar: alerta, inconsistência detectada. A amígdala, que é o nosso centro do medo, já prepara o corpo para lutar ou fugir. E a ínsula, ela gera aquele frio na barriga, aquele desconforto físico que a gente sente no meio de uma discussão mais quente. Esse desconforto todo tem um nome. É a famosa dissonância cognitiva. É aquela tensão que aparece quando uma informação nova entra em choque com o que a gente já acredita. É um estado mental tão, mas tão desagradável que a gente é programado para resolver isso o mais rápido possível. E qual é o jeito mais fácil de resolver essa tensão toda? Ué, ignorar a informação nova e sair procurando qualquer coisinha que confirma o que a gente já pensava antes. Esse é o viés de confirmação em ação. É o nosso cérebro tentando nos manter na nossa zona de conforto mental. E para completar o combo, nós somos seres sociais, né? A necessidade de pertencer a um grupo é tão forte que, como alguns estudos clássicos já mostraram, as pessoas são capazes de negar o que os próprios olhos estão vendo só para concordar com a galera. Mudar de ideia pode significar o risco de ser excluído, e nosso cérebro social faz de tudo para evitar isso. Então, se resistir é tão natural, como é que a gente lida com isso? Isso nos leva a uma quebra de paradigma sobre a própria resistência. A visão mais tradicional vinda da psicanálise enxerga a resistência como um muro que precisa ser derrubado. Já uma abordagem como a terapia Gestalt nos convida a uma outra perspectiva. Vê a resistência não como uma inimiga, mas como uma mensageira, uma função de proteção que está ali para nos dizer algo importante. E se essa resistência, esse desconforto todo, for na verdade um sinal vital? E se a angústia que a gente sente quando nossas crenças são postas à prova não for um problema, mas sim uma ferramenta? O sociólogo Zygmunt Bauman nos lembra que evitar o questionamento tem um preço, e ele é altíssimo. Ficar apegado a um paradigma que já não funciona mais, seja na vida pessoal ou na sociedade, gera sofrimento. Olha, aqui está a grande virada de chave. Na nossa cultura, que busca o controle e foge do desconforto a qualquer custo, a angústia é vista como uma doença, algo a ser medicado, eliminado. Mas e se ela for o equivalente existencial da dor física? Um sinal de que algo está errado e precisa da nossa atenção. Filósofos como Heidegger dizem que a angústia é essencial.
Ela tira a gente do piloto automático, nos força a encarar os limites do nosso mapa do mundo e nos abre para novas e mais autênticas formas de existir. Tentar acabar com a angústia por completo é como tentar apagar a própria realidade. É o alarme nos dizendo que o mapa já não bate mais com o território. Certo, mas como é que a gente sai da teoria e parte para a prática? Como a gente pode liderar nossa própria revolução pessoal e quebrar os paradigmas que nos limitam? Primeiro de tudo, é fundamental aceitar que dá medo. O psicanalista Hélio Pellegrino foi direto ao ponto. Mudar de verdade, profundamente, não é como trocar de roupa. É uma espécie de morte simbólica daquela pessoa que a gente era. E isso assusta, claro que assusta. Reconhecer esse medo é o primeiro passo para não deixar que ele nos paralise. Ok, então vamos a um plano de ação. O ponto de partida é o autoconceito, as histórias que a gente conta sobre nós. Depois vem o ponto crucial: focar naquilo que se quer que seja verdade. Não no que parece ser agora, mas na realidade que se busca construir. E, finalmente, o passo mais poderoso de todos: agir. Começar a interpretar esse novo papel. É só pensar na primeira vez que alguém dirige sem ninguém do lado. O medo tá ali, a insegurança também. Mas no momento em que a pessoa age, algo muda para sempre. O paradigma de pessoa que não dirige sozinha foi quebrado. Acabou. A ação vem antes da mudança completa de identidade. No fim das contas, o ponto central é este. O objetivo não é sair por aí abandonando todas as suas crenças. É desenvolver a capacidade de aguentar o desconforto da discordância. Ouvir não é se render, é se dar a chance de olhar o mapa de outra pessoa, de ampliar o próprio horizonte antes de decidir qual caminho seguir. E a gente termina com essa reflexão. Olhando para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas crenças mais enraizadas, qual mapa aí dentro já não serve mais para o território que você está explorando? Qual paradigma está só esperando o primeiro passo da sua revolução?